Olá, paz do Senhor. Eu sou a Leonie Fischerbach, congrego aqui na Assembleia de Deus na cidade de Blumenau e estou aqui para apresentar mais uma pré-aula. Nós usamos a revista da CPAD, a revista do maternal, revista do professor da idade de 3 e 4 anos. Nós estamos na lição 13, estamos quase acabando o trimestre, né? Já podemos pensar no que será, né, o próximo trimestre e podemos pensar no nosso encerramento. Então, professores, não deixem para a última lição, já comecem a se organizar, né, para poder fazer um fechamento do trimestre com seus alunos, né? Bom, nossa lição 13 fala sobre, ela tem o título, né, Lídia ajuda Paulo e Silas. E é muito interessante a nossa revista desse trimestre, porque ela tem o tema Vamos Ajudar. Em todas as lições que nós estudamos com as crianças foi sobre esse verbo, ajudar. E Lídia é um exemplo prático, né? Ela ajudou Paulo e Silas, né? E nessa história nós vamos trabalhar isso hoje. Bom, qual o objetivo da nossa lição? O objetivo é despertar na criança o desejo de ajudar os missionários e levá-la a contribuir para o seu sustento. Nossa, coisa linda, né? E falando em missões, né? Tem uma pessoa muito amada, muito conhecida aqui por nós, aqui em Blumenau, que é a tia Jo. Ela está indo para o campo missionário nessa semana, né? Fazer um trabalho muito lindo, novamente com crianças. E conversando com ela ontem, ela me deu um recado, né, para eu passar para vocês, professores. Ela falou o seguinte: tia Leonie, não esqueça de falar para os professores de que nós precisamos plantar a semente missionária como prioridade na vida das crianças. Muito profunda essa frase, eu vou repetir mais uma vez. Nós precisamos plantar a semente missionária como prioridade na vida das crianças. Tia Jo é um exemplo vivo, né, de missionária, de quem faz missão e quem ama, realmente ama o que faz, né? E nossa lição vai tratar sobre missionários, né? Então, como vou desenvolver a nossa aula? A gente, como sempre faz, a nossa lição dá uma ideia aqui de como você se preparar, né, para receber os seus alunos. Dá uma dica de que você pode observar cada criança que entra naquele dia especial, né? Alguma coisa de bonito nela, alguma coisa diferente nela, uma roupa talvez no estilo roxo, por exemplo. Eu tenho uma echarpe, né, que é cor púrpura. Então, na minha aula, eu vou usar essa echarpe a aula toda. Elas vão notar que a prof está diferente e você pode ver a mesma coisa nas suas crianças. Talvez uma delas tenha uma roupa com a cor que nós vamos falar hoje, né? Bom, continuando. Inicie, elogie a sua criança, né, cada uma, e inicie com uma oração a sua aula. Depois disso, é o momento das ofertas. E na oferta você pode falar que a oferta daquele domingo, daquele dia, desse culto, você vai separar para doar para a obra missionária, né? E que cada dízimo, cada oferta que entra na igreja, uma parte vai para missões, né? Então, é bom falar sobre isso com as crianças para elas entenderem, né, o que é missão. Depois da oferta vem o nosso período gostoso, que é do louvor. E eu separei umas músicas muito gostosas. Antes de começar a louvar com elas, você vai fazer um convite para elas. Você vai perguntar: quem quer ajudar a nossa classe louvando ao Papai do Céu? Elas vão levantar: eu quero, eu quero. Talvez umas venham à frente, queiram participar contigo, fazer gestos. Deixa elas virem. É um momento de louvor delas. É um momento de louvar o Senhor. E isso tem que ser uma forma alegre, né? E a nossa primeira música é da tia Jo. Aquela música linda, eu vou deixar no nosso PDF. Vai estar lá o link da música, né? Todas as sugestões que eu vou deixar para vocês. E a primeira música é essa da tia Jo. Missão está no meu coração. Eu acho pessoalmente uma das músicas mais lindas sobre missão, né? E a outra música é das 3 palavrinhas, né? É aquele missionáriozinho, que eu posso ser o missionáriozinho, né? Falar de Cristo ao meu companheirinho. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. E aí vem as outras estrofes que fala depois. Posso trabalhar em minhas férias, posso trabalhar na minha rua e posso trabalhar na minha igreja. Manda-nos, pois, Senhor. Quem nos envia a missão é o Senhor, né? E nós, desde pequenos, temos que ensinar as crianças, né, que essa missão foi dada para cada um.
Não importa a idade, não importa o tamanho, nós precisamos falar do amor de Jesus ao nosso companheirinho, ao nosso vizinho, às pessoas que estão à nossa volta, né? E a outra música, aquela música das 3 palavrinhas também, que é muito antiga, que fala assim, ó. Estou alegre porque estás alegre, estou alegre, conta-me por quê. Estou alegre porque estás alegre, isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, pode contar-me, a razão de estar alegre assim. Pom, 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 Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso alegre eu estou. Gente, essa frase aqui, ó. Porque Cristo me salvou um dia, né? Cristo me salvou e me transformou. Essa é uma frase que não pode ser do coração das crianças, tem que entrar no coração delas, né? Então, depois desse momento gostoso, louve, gesticule, faça gestos com suas crianças, né? Curta esse momento de introduzir elas na presença do Senhor, louvando, né? Que o louvor atrai a presença de Deus. E depois elas cantarem, elas vão observar um detalhe muito importante na sua classe. Vocês repararam aqui que eu estou com uma jarra de água bem fresquinha. Eu tenho aqui 2 copos de vidro, mas lógico, professor, nós em classe vamos usar copo de plástico, né? Se der para usar de vidro também, tudo bem, né? Mas não é o momento, nós ainda não vamos servir água para as crianças, mas depois de elas cantarem essas 3 musiquinhas, repetirem 1, 2 vezes, elas vão estar cansadas e vão estar com sede. Lógico que alguém vai te pedir água, mas ainda você não vai dar água para elas, né? Então, você já vai introduzir logo em seguida a frase do dia. Você pode falar para crianças, calma, eu sabia que vocês iam sentir sede, mas calma, a prof quer ensinar hoje a frase do dia. E a frase do dia diz assim hoje, até um copo d'água oferecido com amor e sinceridade tem valor para Deus. Tudo o que nós fizemos para os seguidores de Jesus, para as pessoas que trabalham para o Senhor, se nós fizermos de amor, com amor e sinceridade, Deus vai recompensar. O próprio Deus vai recompensar, né? E aí nós vamos ao nosso versículo. Você ainda não oferece água, porque você vai oferecer água para ela nesse momento do guardar no coração. O nosso versículo diz assim, ó. Quem der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Isso está escrito em Mateus 10, 42. Bom, você vai preparar uma jarra de água bem fresquinha. Preferência, essa aqui é uma jarra plástica, né? Parece de vidro, mas é plástica. A melhor jarrinha transparente que você tiver, né? Que seja uma garrafa de água, mas que ela esteja assim, ó, bem geladinha, que quanto mais gelada, mais vontade a gente tem de tomar, né? E aí você vai despejar um pouquinho da água num copo, né? E o que você vai fazer? Você vai convidar uma criança, cada criança individualmente. Digamos que você tem que saber quantas crianças você tem na sala, né? Digamos que você tem 10 alunos, então você vai chamar o primeiro aluno. Você pode até fazer um sorteio com os nomes e quem vai chamar o primeiro, se você tem uma lata de nomes para fazer esse sorteio. Chama, né, o primeiro, o Mateus, que seja o Mateus o primeiro, né? Você vai dar o copo de água para ele, vai querer beber, você vai dizer, não, você não vai beber. Sabe o que você vai fazer? Você vai convidar um amigo seu para vir aqui na frente. E ele vai chamar o amigo. E aí, o que você vai fazer? Encher mais um copo d'água. Eles vão estar em 2, uma dupla. O que um vai fazer com o outro? O Mateus vai oferecer água para o amigo e o amigo vai oferecer água para o Mateus. Por quê? Ninguém vai se servir sozinho. Um vai servir ao outro. Por quê? Nossa frase, nosso versículo fala, né? E nós vamos falar uma linguagem mais fácil. Você está dando um copo de água fria a um seguidor de Jesus. E ele, por isso ele vai recompensá-lo. É uma frase até difícil, mas aqui, ó, eles vão entender. Eles estão trocando um copo de água. Ela está dando o seu copo de água a um seguidor de Jesus, né? E ela também recebe um copo de água. Minha sugestão, chamem, né? Um por um, os 2 se serviram, os 2 sentam, repitam a frase, talvez repita mais uma vez, eles sentam, né? Chama mais um, ele convida o seu amiguinho, até que todos forem, né? E se falta alguém, você entra na roda, né, professor? Você entra e faz companhia, troca o seu copo de água com o seu amiguinho. Todos vão repetir o versículo, né? Várias vezes até entrar. E no final eu vou mostrar uma dinâmica que também vai ajudar a frisar o versículo, né? Bom, o que é recompensá-lo?
Recompensas são as bênçãos do Senhor. E aí eu fui para o dicionário Aurélio e tem algumas definições. Eu vou dar 3 para vocês. O primeiro significado é dar recompensa a alguém. Segundo é reconhecer, retribuir. E o terceiro é compensar. Bom, nisso aqui, né, se a gente vai estudar esse versículo, ó, qualquer um que esteja dando, ainda que seja um copo de água fria, ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Deus quer, Deus deseja que a gente ajude os missionários, né? E aí, nós vamos estar dessa forma, por que ajudando eles? Porque eles estão fazendo um papel, obedecendo a um chamado de Jesus, né? A uma ordem de evangelizar o mundo, de evangelizar, de fazer discípulos, né? Então, você vai falar o seguinte: se nós sabemos que nós temos que ajudar os missionários, como nós devemos ajudá-los, né? E para isso, eu fiz uma coisa diferente. Eu fiz uma mala missionária. É uma caixa que eu encapei toda de EVA, usei EVA cor da pele, fiz uns recortes aqui, fiz uma capa aqui, colei um menino, uma menina, um mundo aqui, né? E aqui dentro eu coloquei algumas coisas que vão me fazer lembrar dos missionários. Então, a primeira coisa que eu fiz, o que será que o missionário precisa? Do nosso amor. E crianças, vocês sabem quem é o primeiro missionário? Quem é o missionário também? Gente, você vai convidar. Quem gostaria de saber quem que é o missionário? Eu gostaria de mostrar para você. Você convida a criança. Às vezes tem um mais curioso, aquele que topa tudo, né? Chama ele para vir. Você vai virar para ele e ele vai se enxergar. Mas os outros não vão ver isso. Se você puder chamar todos, né? Para verem por quê. Eles também são missionários. É um espelho que eu colei com um velcro aqui atrás, né? Num coração. Por quê? O nosso amor é muito importante, né? Nós temos que amar os missionários e também amar as missões, amar as pessoas que nos cercam e até aquelas que estão distantes de nós, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Esse é um mandamento. E aí nós começamos. Vou tirar algumas coisas da caixa. O que eles estão fazendo? Os missionários estão obedecendo o ir, né? Eles estão indo no campo missionário. Fiz esse pé, que é para as crianças entenderem que eles estão indo anunciar a palavra de Deus. E a palavra fala que quem anuncia a palavra de Deus tem os pés formosos. E aí você também vai falar das mãos. O que são essas mãos? Elas estão obedecendo a outro chamado, que é orar. Estão orando, as mãos juntas representam que estão orando pelos missionários que estão no campo, né? E a outra coisa que a gente tem que fazer é contribuir, ofertar, né? Ajudar os missionários. Por quê? Eles precisam comprar várias coisas, precisam comprar remédios, roupas, né? Se você quiser colocar esses utensílios na sua mala, coloque. E uma outra coisa, o que eles estão fazendo? Eles estão fiz esse Jesus aqui, eles estão obedecendo ao chamado do Senhor, né? Do Senhor Jesus. E também fiz aqui, ó, um menino e uma menina, né? Para representar que eles estão indo falar do amor de Jesus para as pessoas que estão lá no campo missionário, né? E outra coisa, nós aqui temos alguns missionários no campo missionário, então o que eu fiz? Eu imprimi fotos, né? Do missionário. Esse aqui é o primeiro missionário, é o Edson e a sua família que estão na Bolívia. E fiz uma bandeira também da Bolívia, né? Se você tiver condições de fazer isso, pegue fotos dos missionários, mostre para a criança, eles estão num país chamado Bolívia. Estão fora do Brasil. E também tem uma reunião que eles fizeram. Essas são as pessoas que estão lá na igreja congregando com eles. Também temos um outro casal de missionários que estão lá em Palmas, no Tocantins, é aqui no Brasil, mas é bem longe daí nós, né? Não é pertinho aqui. Aqui é um discipulado que eles fizeram, né? Uma missão. E também fiz a bandeira de Tocantins. Outro casal de missionários que está lá em Tocantins é esse casal aqui, ó, pastor missionário Lucas e a sua família estão lá, né? E também tem uma foto, eles estão em Xambiuá, isso, em Tocantins. Tem uma foto também do trabalho que eles fizeram num culto, provavelmente, né? Que eles fizeram lá na igreja. Então,
Deixa as crianças apalparem e verem, né? Verem quem são os missionários que estão congregando, que participam na igreja delas, não estão lá no culto com elas, mas eles participavam, né? Estão obedecendo ao chamado. Você pode incluir outras bandeiras também, a bandeira do Brasil, né? E eu coloquei mais a bandeira do Uruguai, da Argentina, né? Então, assim, você pode ter, nós temos missionários em vários campos, né? Essa é uma forma de você mostrar para elas o que é missão, né? Uma forma mais fácil. Bom, deixa eu ver aqui, isso aí, as fotos. E aí você pode falar o seguinte, alguns missionários em alguns lugares precisam algo mais do que roupas, bebidas, remédios, tem necessidade às vezes de um carro, então a igreja junta, né, como faz um trabalho de missão para arrecadar um dinheiro para poder comprar um carro, porque às vezes o missionário lá tem que se distanciar muito de um lugar para o outro, né, e não tem condições de fazer a pé. Então, cada lugar específico tem uma necessidade, cada campo missionário tem uma necessidade, né, e nós como igreja podemos ajudá-los, né, e mesmo sendo criança, a criança pode aprender que ela pode investir na missão, né. Bom, nós vamos para o momento da história. Deixa eu tirar isso aqui e colocar aqui dentro. Isso aqui provavelmente vai tomar um tempo da sua aula, né? Bom, e para começar a falar da nossa aula, você pode ter na sua sala alguns retalhos roxos, púrpura, cor púrpura. Já pode deixar ali assim. Também você pode colocar um retalho bem lindo, brilhoso em você a aula toda, né? Colocar como echarpe, como algo, ou vestir uma criança, né? Se preparar. Por quê? Você vai falar sobre uma pessoa muito importante. Na nossa história fala, né, que eu fiz 3 visuais grandes, mas uma sugestão, querido professor, se não der tempo para fazer os visuais, nós podemos caracterizar as crianças. Se você tiver, não tem tecido assim, mas tem um TNT roxo, use o TNT roxo. Faça tipo uma bata para as meninas, ou, né, ou uma túnica, né? Faça para os meninos também, cor azul, cor verde, mas a moça que é vendedora de tecidos púrpura, ela precisa de uma roupa que mostre que ela é vendedora, né? Então, para começar, esse é o primeiro fato, você pode vestir as crianças. Se não quiser, você pode usar os personagens. Eu fiz grandão, o Paulo e o Silas. Fiz os machucados aqui, por quê? Porque se você quiser fazer dramatização com as crianças, você pode fazer isso. No Paulo, você pode pintar. E depois, num dado momento da sua história, você vai enfaixar a criança, vai mostrar o que Lídia fez. Então, às vezes nós não temos o recurso, o bonequinho, mas nós podemos usar as nossas crianças e elas amam participar, né? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Paulo e Silas, o que eles estavam fazendo, né? Eles tinham sido presos, por isso estão machucados assim, e eles estavam falando do amor de Jesus às pessoas. E Lídia, que era uma vendedora de tecidos, né? Fiz a Lídia também, um boneco grandão assim, e escutou, começou a sentar lá na beira do rio, onde eles estavam falando sobre Jesus, e ela começou a escutar e entender cada palavra que Paulo e Silas estavam falando, né? E a história fala que você vai estudar ela, né? Você vai explicar para as crianças, né? Por que era esse tecido cor púrpura, o que é, porque no começo elas não vão saber o que é. Você vai explicar. Você vai falar que a família dela e ela aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas, né? Mas a ênfase está no verbo ajudar. Então, você vai falar o seguinte, né? Trabalhando a lição com ela aqui, ó. Lídia convidou eles para ir à casa dela. Como a minha sugestão é montar o cenário, então, queridos, você vai ter uma mesa com água, copinhos, e você também pode trazer para eles um docinho aqui dentro, alguma coisa, um pão, e servir para os dois que são Paulo e Silas. Por quê? Porque Lídia serviu eles. E depois que Lídia serviu eles, o que ela fez? Ela deu cama, eles puderam descansar, tomar um banho, provavelmente. Ela não deixou eles assim machucados. Sabe o que ela fez, criança? Ela cuidou dos machucados deles. Por isso que eu falo aqui. Você pode tanto fazer o visual, quanto o recurso, né? Quanto usar uma das suas crianças e fazer as faixas. Por quê? Elas vão participar junto com você, né? Às vezes você pode investir mais na caixa missionária, trabalhar as missões e
a história, quando passar, dá para usar as crianças como personagens, né? E toda essa história termina porque Paulo e Silas tinham sido presos e ela cuida com muito carinho deles. E nosso objetivo é justo ensinar para elas que elas devem ajudar o missionário e ajudar a contribuir. Lídia, o que fez? Lídia fez isso. Lídia cuidou deles, cuidou do machucado, deu de comer, deu de beber. Eles tiveram uma cama quentinha para descansar, né? E continuaram, assim, mesmo machucados, tratados os seus machucados, os feridos, né? Eles continuaram anunciando o Evangelho de Jesus, né? Então, foi uma tarefa muito linda que Lídia fez. E esse é um exemplo prático de ajudar, né? Bom, na revista também tem uma ideia que você sabia, fala sobre o que é a cor púrpura, com o que é esse corante, né? E também temos a oficina de ideias. A oficina de ideias sugere você ter envelope branco ou roxos, né, cor púrpura, e fazer um papel cartão dentro. Eu usei um papel cartão, peguei uma faixa, um retalhinho de um plástico que eu tinha, encapei aqui atrás, coloquei um outro roxinho aqui. Você vai dar para cada criança. Cada criança nessa fase não sabe escrever, né? Mas o que ela gostaria de desenhar para o missionário? Ah, elas vão desenhar alguma coisinha. Você escreva depois o nome de cada criança. Você pode até escrever, ela quer dar um amor. Se ela desenhar um coração, ela quer dar um sapato. Ela vai desenhar, o que ela sair ali vai sair, né? Mas qual é a intenção? Você pode trabalhar com os pais também já, né? Falar, talvez juntar a oferta dessa semana, da semana seguinte e pegar o endereço de um missionário e mandar essas cartinhas. Faça um envelope bem grande, colorido, coloque todas juntinhas lá dentro e mande para um casal de missionário. Talvez a oferta não seja muito, mas a demonstração de amor e carinho com certeza vai recompensar muito, né? A distância de onde eles estão, servindo ao Senhor, né? Bom, queridos, antes de eu terminar, depois de você apresentar isso, fiz uma dinâmica. Essa dinâmica aqui é chamada Achou. É uma caixa de ovo que eu encapei com papel. E é o seguinte, você fez tudo isso, ainda sobrou um tempinho, talvez se quiser antes da oficina de ideias usar isso aqui, o que você vai chamar? A criança é muito curiosa, né? Aqui dentro tem várias tarefas, então a criança vem ou com uma caneta ou com o dedo, vai furar, né? Vai furar e vai tentar achar um papelzinho. Ah, aqui achou. E o que está escrito aqui? Você recebeu uma bala e um abraço da tia. Não são todos que têm um bilhetinho, né? Mas o que você vai fazer? Você vai cumprir, né? Outras têm que... Eu vou deixar as frases que eu elaborei no PDF para você passar com as crianças. Mas o que é? Não é uma coisa cara, é você encapar, furar. Eu usei um papel mais grosso aqui, né? Aqui tem outro bilhetinho, mas tem uns lugares que não vai ter nada. Vamos ver o próximo, o que diz. Fale o versículo com um amigo. A criança que escolheu aqui vai pegar um amigo. Tem outra aqui, tem uns bilhetinhos que fala assim, você ganhou mais uma chance. Então, assim, a criança vai gostar de participar e repite. Vamos repetir o versículo, vamos falar dos personagens da Bíblia, quem era a mulher que vendia aquele tecido, o nome dela, vamos decorar o nome do Paulo, do Silas. Então, use a sua criatividade. É um exemplo de trabalhar com eles ainda, né? Uma dinâmica para brincar com eles, eles vão estar revisando a história, né? Bom, queridos, são essas minhas sugestões para a nossa pré-aula. Espero que tenha lhe ajudado, né? Qualquer coisa, pode entrar lá nos nossos subsídios, né? O PDF vai estar lá. E qualquer coisa, a gente tem o grupo de WhatsApp, tem o Face também. Entre lá, qualquer dúvida a gente ajuda vocês a tirar, tá bom? Desejo Deus te abençoe e muito obrigada, tá bom? Até a próxima. Tchau!